Todos bem-vindos novamente. Vamos continuando. A gente estava falando dos perfis comportamentais que enxergam o mundo como um lugar perigoso e as pessoas como perigosas. Eu citei o primeiro, que é o dominante, pessoas mais rápidas que tomam decisões para ontem, têm foco no resultado, falam mais alto, modulam mais a voz, aceitam correr risco. Bora, vamos fazer? Vamos. Depois a gente vê como é que as coisas acontecem. Essas pessoas do perfil dominante enxergam o mundo como como um lugar mais perigoso e as pessoas como sendo mais hostis também. O segundo perfil que também enxerga o mundo como um lugar perigoso é o C de conforme, que ele tem foco nas regras, ele gosta das coisas do jeito que elas têm que ser. São pessoas mais críticas, mais analíticas. Também enxergam os outros como pessoas perigosas, estão sempre com o pé atrás. Puxa, pode ser que ele queira passar a perna em mim, não é certo, não é errado. São estratégias mentais que cada um vai desenvolvendo. A diferença desse C para o D é que esse C demora um pouquinho mais para tomar decisão. Ele é mais analítico, o D é mais impulsivo. Mas esses dois perfis enxergam as pessoas como sendo um pouco mais hostis. Dois outros perfis que a gente tem enxergam o mundo como um lugar favorável, como um lugar super legal de se viver, e as pessoas como sendo pessoas confiáveis. Então, para quem entrou agora, me desculpe, o Instagram simplesmente derrubou a live no meio, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é excesso de live, excesso de conexão ou o que foi, a gente voltou então a falar do ponto que a gente estava. Quem que são essas pessoas que enxergam as pessoas como sendo super legais, de confiança? Sabe assim, as pessoas são boas até que provem o contrário? Pessoas com perfil I de influente, que são normalmente otimistas, persuasivas, gostam de estar perto de pessoas, o foco delas é a pessoa. Elas gostam, elas se reenergizam conversando com outras, se animando. Aquele cara que gosta de happy hour. Ele conversa 5 minutos com você e ele já é seu brother, ele confia em você, ele te chama para sair, ele te chama para viajar. Faz parte do perfil comportamental dessa pessoa. Joãozinho Aguiar, por exemplo, meu amigo de faculdade que me deu um joinha, é perfil alto I com certeza. Não sei se você já fez o DISC, João. E o outro é o perfil S de estável, são aquelas pessoas que gostam de harmonia, têm foco na segurança, são pessoas que falam mais devagar, são mais ponderadas, também demoram um pouquinho mais para tomar a decisão, como os conformes. Então, a diferença é que o I e o S enxergam o mundo como um lugar legal, favorável e as pessoas como pessoas boas até que se prove o contrário. O D e o C enxergam o mundo e as pessoas como um lugar mais perigoso um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de empatia. E é mais fácil, obviamente, desenvolver empatia para quem tem o perfil I e o perfil S, porque confiam mais nas pessoas. São aquelas pessoas que dizem, eu sou bobo, eu confio em todo mundo, eu vivo sendo passado para trás, eu não aprendo mesmo, e etc. Não é besteira, é estratégia mental de se aproximar dos outros. Isso é legal, porque essas pessoas têm mais facilidade para se colocar no lugar dos outros. E empatia é o terceiro pilar da inteligência emocional. São diversos os autores que têm falado de empatia. A gente já vinha escutando muito falar de empatia. Eu mesmo estava falando bastante de empatia antes de parar o mundo com o coronavírus. Por quê? Porque todo mundo já está colocando isso dentro do mundo corporativo, dentro de treinamentos, os treinamentos de equipe que eu dou, treinamento de clínica, de empresas e etc. A gente fala muito de empatia, porque você só tem condição de exercer uma liderança que seja uma liderança mais louvável, uma liderança mais eficaz, se você tiver empatia. Porque dentro de tudo que a gente considera como empatia, entender as emoções do outro também é empatia. Portanto, eu consigo decifrar não mais as minhas eu já decifrei com o autoconhecimento, eu já gerenciei com o autogerenciamento. Então percebe que os dois primeiros pilares da inteligência emocional, autoconhecimento e autogerenciamento emocional, são voltados ao self, para mim mesmo. Empatia, que é para o outro, é o terceiro pilar. Quer dizer, eu só vou conseguir olhar para o outro e decifrar as emoções alheias e me colocar no lugar do outro depois que eu entendi as minhas e gerenciei as minhas. Aí eu consigo olhar para o outro. Então, se a gente já vinha falando muito sobre empatia por conta de treinamento de equipe, do veterinário se colocar no lugar do tutor, do veterinário se colocar no lugar do colaborador dele,
do par. Empatia é a raiz da ética. Eu só consigo ter ética e desenvolver aquelas habilidades de relacionamento onde todos saem ganhando se eu me colocar no lugar do outro. Eu pego um laudo que eu discordo, eu só vou conseguir ficar quieto e ter empatia pela pessoa que fez o laudo se eu tiver um exercício mental de me lembrar que quando eu não estou bem emocionalmente, eu também tenho mais tendência a errar nos meus diagnósticos, a errar nos meus exames. Então, quando eu pego alguma coisa que eu considero um erro, ou alguma coisa com a qual eu não concorde do ponto de vista técnico, eu só vou conseguir ter ética e ser uma pessoa, um profissional legal, de boa relação com o meu outro colega, se eu conseguir me colocar no lugar dele. Então a empatia faz parte de regras de convivência. E aí são diversos autores que, inclusive agora, aqueles considerados mais à frente do seu tempo, postulam inclusive a importância de se ter ética com os inimigos. Por quê? Porque eu preciso ter outras visões de mundo. E aí a gente fica percebendo o que está acontecendo no meio político agora. É Bolsonaro, é PT, é um contra o outro, e algumas pessoas acham que quem concorda com Bolsonaro é idiota, é imbecil, é estúpido, é isso e aquilo, e a gente rotula e começa a usar uma comunicação violenta para discordar de um ponto de vista. Então eu confundo o que é comportamento com a outra pessoa. E daí pessoas que, por exemplo, detestam preconceito e se dizem, eu não suporto preconceito, mas se você votou no Bolsonaro, então você é um imbecil, você é um estúpido. Ou se você votou no Lula, você é um idiota, um não sei o quê. E a gente fica polarizado no meio disso tudo quando a gente não percebe que a humanidade está doente, literalmente. Não é hora da gente ficar arrumando esse tipo de confusão, de discussão dentro da nossa própria classe, inclusive. Porque eu só vou conseguir aprender se eu conseguir, às vezes, considerar o que o outro, embora tenha tomado uma ação diferente da minha, que ele possa ter uma certa razão, porque ele tem um modelo de mundo diferente do meu, porque ele tem crenças que ele desenvolveu diferentes das minhas. E o mais altruísta e a pessoa que consegue ser mais inteligente emocionalmente é aquela que consegue se colocar no lugar do outro. Outro dia estava tendo na televisão uma votação empírica dessa sobre o melhor atleta olímpico brasileiro. E eu me lembrei esqueci o nome daquele atleta que perdeu a perna, que era velejador. Alguém me lembra o nome dele aí? Não é o Scheid, é o outro lá. Alguém me lembra aí, pelo amor de Deus. Uma cena que ficou muito marcada para mim foi quando ele encontrou o cidadão que o atropelou, se eu não me engano, de jet ski na praia, que ele foi obrigado a amputar a perna. Las Grael, esse mesmo. Obrigado, Lívia. Que ele apertou a mão do cara, ele cumprimentou, ele conversou com o cara. Isso é se colocar no lugar do outro, é entender. O cara detonou com a vida esportiva dele, ele era um esportista. Lars Grael, isso mesmo. Ele era um esportista de renome mundial, tinha ainda uma carreira brilhante pela frente que de repente foi interrompida por alguém que errou com ele. E ele teve a hombridade de estender a mão e cumprimentar o cara. Provavelmente ele aprendeu esse tipo de ação pelo esporte, que ensina muito. Por isso a importância de colocar crianças no esporte. E por que eu estou falando tudo isso, misturando política com esporte e com empatia? Porque o mundo está doente e a gente não tem. Agora é o momento da gente olhar para a nossa própria classe, independente da convicção política do outro, independente se ele votou no candidato XYZ, independente se ele apoia um ou outro. É questão da gente se colocar no lugar de outras pessoas agora e entender que está todo mundo no mesmo barco, passando pelas mesmas dificuldades e que a gente só vai sair vivo se todos nós sairmos vivos. Não adianta agora, no meio da nossa classe profissional, a gente olhar só para o próprio umbigo. Não adianta a gente querer só a gente se dar bem. Por quê? Porque isso faz parte das leis da vida, da mesma forma da lei da gravidade. Quer você acredite ou não, ela está aí, ela existe. Hoje em dia a gente sabe das conexões empáticas que o cérebro tem, então os cientistas, neurocientistas, biólogos e tudo mais, eles já postulam, eles nem chamam mais de homo sapiens, mas de homo empáticos, porque a gente já nasce com conexões empáticas e a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa vida. Você já começa a perceber a empatia de mãe com filho, de criança com criança em berçário,
Tem diversos estudos que mostram, e todo mundo já percebeu isso, quando um bebê no berçário começa a chorar, isso provoca o choro de outros bebês também. Isso já é demonstração de empatia. É um bebê se colocando no lugar do outro. E à medida que as crianças começam a crescer, elas já começam a tentar curar as feridas dos amiguinhos da escola. E infelizmente a gente vai perdendo isso quando vai ficando adulto. Infelizmente, por quê? Porque, de novo, eu cito o amor ágape proposto por Jesus Cristo. Eu só vou ser feliz se você for feliz também. Isso é parte do princípio da coletividade que nos trouxe até aqui. Há 70 mil anos, quando a gente estava nas savanas africanas e éramos 6 mil, que a gente tinha tudo para dar errado e para não prosperar, o que nos fez chegar até aqui e prosperar foi justamente a coletividade, uns ajudando os outros e uns preocupados com os outros. Por quê? Pela necessidade que uns têm dos outros. A gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. E, infelizmente a gente tem escutado algumas aberrações dentro da nossa própria classe de veterinários. Eu já escutei outro dia que esse processo, graças a Deus, vai fazer parte da seleção natural proposta por Darwin. Então, que os colegas que não são bons mesmo vão sair do mercado e que isso é muito bom. Como é que isso é muito bom? Eu estou esquecendo que o outro é um ser humano que tem necessidades. Porque essas faculdades ruins que tem por aí. Tá bom, o cara que fez uma faculdade ruim, ele não fez porque ele quis. Então, se a gente não tiver esse olhar empático de uns para os outros, para a gente poder melhorar a nossa classe, então não serviu para nada. A gente não entendeu nada do que significa convivência. Isso tudo que eu estou falando é empatia e se trata de inteligência emocional, se trata de sabedoria. É eu me lembrar que eu só vou ser feliz se vocês também forem. Por isso eu tenho feito um esforço bem maior do que antes de levar todo esse conteúdo para vocês, para a gente poder se provocar uns aos outros, para a gente poder repensar as nossas próprias atitudes, repensar os nossos próprios valores, entender o que é importante para mim nesse momento. Quando sair disso tudo, quem eu quero ser? Porque uma coisa é fato, a gente não vai sair igual. Depois que entrou todo mundo nessa turbulência, a hora que acabar, isso vai acabar, igual a gente não vai sair. Quando tudo acabar, que você olhar para trás, quem você quer ter se tornado? Uma pessoa melhor que olhou para o coletivo, que olhou para o grupo, ou que olhou só para o seu próprio umbigo nesse momento e se aproveitou dos outros e aumentou o preço do álcool gel para poder ganhar mais dinheiro e pensou só na situação econômica? Quem que você quer se tornar ao final de tudo isso? Igual ninguém vai ser. Porque é muito sofrimento, a gente está sendo batalhado de informações tristes, de coisas ruins. Não é possível que você seja a mesma pessoa depois disso. Ou você sai uma pessoa pior, que vai cuidar só de si mesmo, ou você sai uma pessoa um pouco melhor, que pensa coletivamente, que pensa em grupo, que se coloca à disposição de quem está precisando de você. E é mais fácil a gente desenvolver empatia quando a gente está dentro de nichos. Por quê? Porque na veterinária, por exemplo, que é um nicho, que é o nosso foco da conversa agora, da nossa classe profissional, eu sei a sua dor. Eu sei o que você passa no seu dia a dia. Eu sei que você é desafiado por tutor muitas vezes e maltratado por tutor. Eu sei que você passa cagaço na hora de atender porque você não tem todas as informações que você precisa para atender e você é cobrado como se você tivesse. Eu sei que você tem dificuldade financeira porque eu também já passei por isso. Então é mais fácil eu ativar as minhas conexões empáticas pelas pessoas do meu próprio grupo, que fazem a mesma coisa que eu, porque eu sinto a mesma dor, ou então já senti a mesma dor. E agora consegui descobrir o caminho das pedras. Então, dentro de nichos, é mais fácil da gente desenvolver a empatia. Por isso que a minha proposta aqui, nesse assunto especificamente de hoje, é justamente a gente estar alinhado. E não adianta ficar só na conversa, só no blá blá blá. A reflexão ela é muito importante porque traz tudo isso à consciência. A gente não percebe. Mas o que eu posso fazer para melhorar a vida de algum veterinário amanhã, hoje, depois de amanhã, durante essa semana, durante esse período? Tem diversas formas. Formas simples, de novo, não precisa ser alguma coisa gigantesca que você vai fazer, que vai mudar o mundo da veterinária, até porque isso é praticamente impossível nesse momento. Mas estender teu apoio, colocar à disposição, conversar, oferecer uma palavra de carinho,
um conselho, eu não sei qual é o teu dom, tá perto simplesmente, mandar uma mensagem, ligar, se colocar à disposição para atender um paciente de alguém que não pode ir e depois conversar sobre a questão financeira, como eu falei que presenciei em grupos de WhatsApp, algumas conversas diferentes num grupo especificamente que me sensibilizou, porque eu vi colegas que não se conhecem pessoalmente, só fazem parte daquele mesmo grupo de WhatsApp, acalmando o outro estava mais desesperado. Gente, eu estou desesperado porque meu marido não está trabalhando e eu não estou conseguindo também, o dinheiro só vai dar para essa semana e etc. E alguém se levantou no grupo e falou, vamos fazer uma vaquinha, vamos levar uma cesta básica para você, aqui é grupo, todo mundo aqui vai conseguir sobreviver sozinho. Se precisar da gente, a gente está aqui. Já começaram a se organizar, um pensando no outro. Pode contar comigo também, pode contar comigo também, e etc. Por quê? Porque são pessoas que já passaram por isso. E que se deixam sensibilizar, que se deixam ativar conexões empáticas para se ajudar. Da mesma forma que eu participo de outros grupos, que eu vejo as pessoas comentando só com relação à própria preocupação. O que eu vou fazer, porque eu... E ainda está naquele processo egoísta de olhar só para si mesmo. Então, onde é que você escolhe colocar o seu olhar e qual que é a sua escolha? O que você vai fazer efetivamente, essencialmente, para você praticar a empatia com seus colegas de classe? Eu estou sugerindo com seus colegas de classe porque a minha preocupação aqui é a questão profissional. Mas você, obviamente, pode colocar com seus vizinhos, com outras pessoas e tudo mais. E aí a proposta de hoje, eu sempre venho com dicas, hoje não é dica, hoje é uma proposta, um desafio, é você parar, sair dessa live, pegar um papelzinho, escrever 5 ações que você vai fazer até o final dessa semana, pelo menos uma por dia, de generosidade com colegas veterinários. 5 ações que você vai escrever e fazer com data e hora para até o final da semana. Ações generosas que você vai fazer com colegas de classe, com veterinários. Por quê? Porque os estudos científicos mostram, ó que brilhante isso, que quando a gente toma ações de generosidade para com as pessoas que convivem com a gente ou que precisam, a gente evoca emoções positivas e neurotransmissores de motivação. Presta atenção, então. Que o que foi proposto por Jesus Cristo, que é o amor ágape, que é o olhar para o outro, né? Eu só vou ser feliz se eu olhar para o outro. Faz bem para mim em primeiro lugar, e hoje a ciência está comprovando isso. A gente é que faz questão de ficar brigando contra o óbvio. Então eu desafio você, e aí depois eu peço, comenta. Vai lá no meu Instagram e comenta o que você pode fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, fiz isso, fiz aquilo, ajudei. E a gente começa a se surpreender com as coisas que acontecem, porque à medida que a gente vai fazendo, a gente estimula outras pessoas a fazerem também. Quando a gente viu os bilhetinhos em elevador, vizinhos velhinhos, prestem atenção, eu cuido de vocês, fiquem em casa, etc. A gente também tem vontade de fazer alguma coisa. Então, quando parte de você fazer, isso estimula outras pessoas a fazerem também. Pois bem, a nossa conversa hoje era sobre isso, de novo sobre inteligência emocional, mais especificamente na prática, coisas que vão reverter para vocês, pode ter certeza disso. Tenho certeza que vocês mesmos têm exemplos já de situações nas quais vocês fizeram o bem para outra pessoa e que você se saiu melhor, mais feliz do que aquele que recebeu. E aí eu peço para você comentar, para a gente estimular uns aos outros. Eu estou preparando uma novidade para vocês, então quinta-feira é provável que não tenha live, mas que a gente tenha uma outra forma de comunicação, que é por webinário. Porque daí por webinário a gente tem condição de conversar e de ver uns aos outros e também de propor essas ações práticas para a gente sair da questão teórica de como a gente pode se ajudar. E aí eu vou começar a aplicar ferramentas em quem estiver participando desse webinário. Vai ser um por semana, às quintas-feiras,
para a gente poder se desenvolver pessoalmente. Eu só vou precisar que quem tem interesse tem um formulário para preencher, só colocar nome e e-mail, porque eu preciso do e-mail para mandar o convite para vocês entrarem online no webinário. E aí quem quiser falar, fala, quem quiser escrever por chat no webinário pode escrever, quem quiser ficar quieto, só anotar as coisas, pode ficar quieto também. Mas para a gente se desenvolver e caminhar todos juntos nesse processo difícil que está sendo essa quarentena.